Olá pessoal, bom dia. Vamos fazer aqui o estudo de mercado para amanhã, dia 3 de novembro de 2022, certo? Tanto no índice, dólar, petro e vale, certo? Estou gravando essa sequência de vídeos porque algumas pessoas têm relatado alguma dificuldade em fazer as projeções, né? Identificar os pontos, saber de onde puxar, para onde puxar. E aí a intenção desses vídeos é, de alguma forma, esclarecer as dúvidas que eventualmente vocês possam ter, tá certo? É, o princípio de tudo, como algumas pessoas já sabem, é estabelecer o range, né? No caso do nosso índice, nós já temos o range estabelecido, que é entre 1.250 pontos até 1.500 pontos diários, certo? Então, sabendo disso, a gente vai procurar pontos que o mercado esteja dentro desse range, tá certo? Então, por exemplo, para amanhã, nós vamos pegar aqui. O ponto de partida é sempre, como já falei em outros vídeos, né? É sempre o último candle do dia anterior. Então aqui nós temos aqui, o último candle foi esse, verdinho aqui, ó. Nós temos a mínima dele aqui, ó, certo? A mínima dele está aqui. E temos a máxima dele aqui, ó, no 117.650, ok? Então, não há especificamente uma regra que diga que seja a mínima ou a máxima dele, ou o fechamento, como algumas pessoas inclusive já sugeriram. É, e eu faço a projeção considerando aquele ponto que me dá o range que eu preciso, certo? Então, por exemplo, aqui eu vou fazer o teste a partir da máxima, vou pegar a máxima dele, ó, no máximo do candle, do último candle, eu vou puxar até aqui para ver quanto é que dá. Aqui está dando 2.273 pontos. Então está muito acima do nosso range, que é entre 1.250 e 1.500 pontos. Então já descarta essa possibilidade. Vou para esse topinho aqui, 1.927 pontos, também está acima do range. Vou para esse fundo aqui. Opa, esse fundo aqui está dando tava quase 1.252 pontos, na verdade aqui 1.240, certo? Opa, temos um topo aqui, ó. Pronto, aqui está dando 1.299 pontos. Nesse topinho aqui, ó, nesse candle aqui, certo? Então esse ponto aqui, você vê que ele aqui foi um topo, né? Ele bateu aqui, o mercado resistiu, fez um espaviozão. E aqui depois, ó, ele veio e resistiu aqui, ó, mesmo ponto. Ele veio aqui, ó, e aqui ele resistiu. Então aqui era uma resistência que aqui depois virou um suporte, certo? Aí testou novamente, ó. Vinha testar novamente aqui, na verdade, não chegou a encostar e aí depois rompeu, certo? Então é um ponto, e aí você vê que depois aqui, ó, depois que ele rompe, ele volta para testar, ó, nesse candle verde aqui, ó, testou e caiu de novo. Então o que é que nós temos aqui? Nós temos a partida máxima do último candle, nós temos aqui, puxando para esse ponto aqui, ó, esse topinho aqui, ó, tá dando 1.305 pontos, certo? É porque depende do ponto, ó, 1.300 pontos arredondando, certo? Então está dentro do nosso range, certo? E é um ponto que você vê que ele já foi testado, né? Ele veio, bateu lá, depois ele veio, bateu cá, depois ele veio e bateu aqui, né? Então, resistiu, suportou, resistiu de novo. Então, resistência, suporte, resistência, beleza? Então, o que é que nós temos aqui? A princípio, é um ponto que o mercado vai tender a respeitar, né? Logicamente, você pode estar pensando, mas o topo mais eficaz seria esse aqui de cima, aqui em cima, tudo bem. Essa máxima aqui seria mais interessante do ponto de vista da análise de suporte e resistência, certo? E topos e fundos, né? Porém, tanto esse ponto aqui como esse ponto aqui, eles estão muito fora do range em relação à máxima do último candle aqui, certo? O que significa isso? Significa que possivelmente o mercado não vai ter força para chegar até lá, entendeu? Como o mercado, ó, desse ponto aqui da máxima de candle para cá tá dando 2.267 pontos, muito provável que o mercado não tenha força suficiente para ir lá no primeiro momento, né? Assim, logicamente que o mercado é imprevisível, mas a partir
da análise que nós fazemos do range médio diário, sabemos que o mercado anda entre 1.500 ou 1.250 a 1.500 pontos, entre máxima e mínima. A média, logicamente que isso é uma média, é bom sempre repisar isso aqui. Então, possivelmente o mercado não teria força para ir lá. Ou seja, a tendência é que o mercado ele respeite mais esse ponto aqui, né, que está dentro do nosso range. Então, essa análise que nós fazemos é baseada em topos e fundos, suporte e resistência e também, principalmente, no range médio do mercado. Tá certo? Logicamente que nada impede que ali possivelmente vai ficar o nosso segundo ponto de exaustão, certo? Quando a gente fizer a projeção agora, vamos fazer aqui a projeção, ó. Vou puxar dessa máxima desse candle e vou puxar ali. Ok? A máxima ali, pronto. E aí aqui nós vamos colocar os 50%, 50% na máxima desse último candle. Puxar para cá. E aí temos aí, ó, 117, acho que ficou, né? Bem pertinho, bem justinho. Ficou. Pronto. E aí, vamos ver? Olha lá. Aquela máxima lá ficou justamente na nossa segunda resistência. Entendeu? Então, nós temos aqui, o primeiro ponto seria essa resistência aqui nos 100%, né? Que foi aquela que a gente viu, né? E quando nós traçamos a projeção, né? A projeção já nos dá os possíveis alvos, segundo esse possível ponto de exaustão secundário, né? Quando o mercado está muito forte, ele pode buscar essa segunda região aqui, acima dos 100%, né? E foi o que aconteceu aqui. Você vê que aqui ele já respeitou, né? O 132%, né? Então quer dizer que se o mercado estiver muito forte, ele pode vir realmente romper os 100%, né? E buscar o 132 e eventualmente os 150%, que seria a segunda zona de exaustão do preço. Beleza? Então aqui já está feita a nossa projeção do índice para amanhã. Vou compartilhar lá no grupo do B3 Experience. Beleza? Tá feito. Vamos agora para o dólar. Aqui é o gráfico de ontem, vou apagar. Dólar, mesma coisa. Nós já temos o range médio calculado, que é na faixa de 40 a 50 pontos. Vamos fazer aqui uma projeção inicialmente puxando essa mínima aqui, ó, para esse fundo, ó. Tá dando muito, tá dando 55 pontos. Nosso range é entre 40 e 50. Então vamos ver esse ponto aqui, ó. Opa, esse ponto aqui deu 48 pontos. Esse aqui deu 42, certo? Então possivelmente esses dois pontos aqui são os mais interessantes. A partir da mínima desse candle, podemos puxar para esse fundo e para esse, certo? Eu gosto sempre de utilizar o menor, certo? O menor possível. Então entre 42 e 48, eu vou utilizar o de 42, só por uma questão mesmo de escolha, certo? Creio que não haveria nenhum prejuízo entre você escolher um ou outro, mas na análise que eu faço diariamente, me parece que o mercado tende a respeitar mais esses pontos quando eles são traçados a partir do menor range, certo? Então, ó, feito isso, mais uma vez, aí nesse caso aqui o zero fica lá embaixo, né? E aqui a mínima do último candle vai ficar o 50% que está aqui. Vamos ver. Isso. Com uma coisinha. Deixa eu só arredondar aqui para ficar mais bonito. Pronto. E aí mais uma vez já está pronto. Já vou compartilhar lá no grupo da B3. Ok? Petro. Petro, mesma sistemática. Eu acho que vocês já estão conseguindo, né, captar aqui mais ou menos a ideia. Tem dia que o mercado está bem fácil, né? Tem dias que realmente é mais difícil, a gente tem que puxar um gráfico bem lá atrás para ir ver onde é que tem algum fundo que esteja dentro do nosso range e tal, mas tem dia que está bem tranquilo de fazer. Nosso range em Petro é entre 60 e 75 centavos. Então, mesma coisa, a partir da mínima ou da máxima do último candle, eu vou puxar aqui, ó. Vou puxar para cá, ó. Pronto. Aqui da mínima do último candle para esse fundo aqui está dando 55 centavos. Então eu vou fazer o teste puxando da máxima. Me parece que vai dar certo. Opa, 60 a 75 centavos, né? Então deu 72 centavos aqui. Então já estaria interessante. Mas eu tô vendo que tem um topo ali. Então vamos ver esse topo aqui para cá, tá dando 78. Já passou, ó.
daquela máxima para lá, daquela máxima, né, daquele topo, para essa máxima do último candle aqui, ó, tá dando 78 centavos, está passando o nosso range. E a mínima também, né? Então, dentro dessa perspectiva, eu vou puxar da máxima desse candle para esse fundo aqui, ó, que está dando 72 centavos, ok? Então, bem simples também, ó. Vou puxar aqui, ó, da mínima desse, aqui nesse fundinho aqui, ó, para a máxima do último candle lá, ok? Lembrando sempre que no último candle aqui, ó, esse ponto que você puxou, sempre vai ficar os 50%, ok? Sempre vai ficar os 50%. Então aqui eu venho e arrasto, ó. Deixa eu fazer aqui, ó, bonitinho, pronto. 29,88 ficou aqui os 50%, ok? Então 50% ficou lá e o 0% aqui, ó, 29,16, ok? Aqui nós temos aqui uma média de 200, ó, cruzando já nessa região aqui de resistência, de exaustão do preço, no 100, o que nos dá uma perspectiva de que o mercado realmente ele vem aqui buscar essas regiões aqui, ou 80,9% ou 95% dessa região, para depois cair. Muito provavelmente pode acontecer isso aqui, certo? Porque aqui você está fazendo, tô fazendo já uma análise de contexto, né? Região de exaustão do preço, certo? Teve essa máxima aqui, ó, atrás, que é na mesma região, tem uma média de 200. Então, se por acaso o mercado vier aqui para cima, né, vai encontrar uma certa dificuldade de ultrapassar essa região aqui. Muito provavelmente vai bater e cair, né? Agora, se vai cair muito, aí são outros 500. A gente não sabe se vai cair muito, vai fazer um pullback para continuar subindo, mas a verdade é que a gente tem uma expectativa de que ele vai resistir e aqui nos dá uma oportunidade de venda, certo? Lembrando, sempre lembrando, que eu não recomendo compra ou venda de ativos, não sou analista, tá certo? Isso aqui são apenas estudos, certo? Não fazemos recomendação de qualquer compra, de qualquer ativo, compra ou venda de qualquer ativo, tá certo? E que todas as operações do mercado financeiro envolvem riscos, certo? Isso aqui que eu faço é apenas uns estudos que eu gosto de fazer, compartilhar com quem quer aprender, né, para tentar facilitar um pouco a leitura do mercado, tá bom? Então aqui, Petro, está feita a nossa projeção, vou compartilhar lá, pessoal, ok? Enviou. E Valezinha, vamos ver aqui. O nosso range em Vale é entre 1,80 a 2,10. Então, mais uma vez, sabendo disso, olha só como aqui está bem lateral, né? Quer dizer, vamos ver. Vamos ver se dessa mínima para cá. Olha só como é interessante. A máxima do dia até a mínima do dia. Está dando aqui, ó, 2,4. Então é isso que eu digo. Quando eu digo que cada ativo tem um range médio, é isso que eu falo. O mercado ele tende a andar num range. Você viu que ele respeitou perfeitamente. A máxima dele, ó, e a mínima dele foi exatamente dentro do nosso range. Aqui está dando 2,5, 2,4, né? Ou seja, o nosso range médio de Vale 3 é entre 1,80 a 2,10. Esse é o movimento médio que ela faz por dia, todo dia, né? Logicamente vai ter dia que ela vai andar mais, ó. Nesse caso aqui, ó, no dia anterior ela andou um pouco mais. A mínima aqui, ó. A mínima aqui e a máxima aqui, ó. Deu 3,87, certo? Mas quando você vai ver também aqui, onde ela fechou, fechou em 1,55. Bem próximo também ali do nosso range, que seria de 1,80. Da máxima para cá também deu 2,30 e pouco, né? Então dificilmente o mercado vai fazer isso aqui. Vai subir, por exemplo, aqui, ó, 3,80, 3,90 e vai se manter aqui em cima, certo? São poucas as vezes que a gente vê isso. O mercado geralmente tende a andar mais, ó, olha aqui, ó, mais lateralizado, certo? Mais lateralizado. Então, por isso que nós utilizamos essa ideia do range médio, né? Ó, a mínima aqui, ó, para máxima, aqui deu 2,60, não é? Então, utilizando essas projeções aqui, nós conseguimos ter alguma noção de onde o ativo está ou para onde ele pode ir, né? Quais os pontos em que ele pode resistir, né? Quais os pontos de exaustão do preço, tá certo? Então, sabendo que nosso range de vale é 1,80 a 2,10, vamos puxar aqui, ó, a mínima. Vamos procurar aqui, 1,80 a 2,10. Então, esse primeiro topo aqui, ó, não tá dando, né? Tá dando 1,9, a gente não considera. Esse outro topinho aqui, ó, tá dando 1,54, não considera.
E aí, quando chega aqui, ó, 1,72, certo? Tá ainda abaixo. E aí vamos para esse ponto aqui que está dando 2,5, certo? Então, a princípio seria isso. A máxima daqui é 2,5. Até a mínima do último candle está dando 2,5, isso mesmo. Vamos fazer um outro teste aqui só por desencargo de consciência, certo? Puxando da mínima para esse topo aqui de baixo, dando em 40, certo? Para esse topo aqui de baixo em 60. Aí aqui já fica 2,30, tudo mais, já passa do range. Então, a princípio, ali seria a nossa primeira opção. Deixa eu ver aqui a máxima desse. A máxima desse para cá, 1,50, certo? 1,98. Opa, 1,92 aqui, ó. Aqui nós tivemos 1,92 da máxima desse último candle, da máxima dele, para cá, para esse topo aqui, ó. 1,90. Opa, 1,88. 1,90, certo? Então aqui nós teríamos duas opções. Teríamos a opção de puxar da mínima desse candle para cá, está dando 2,5. E temos a opção de puxar da máxima desse candle aqui, desse último candle, para baixo, que está dando 1,89. 1,88. 1,89, certo? Então aquilo que eu digo. Geralmente eu prefiro puxar do range menor, certo? Nesse caso, eu vou puxar desse aqui de baixo, ok? Então vou puxar aqui, ó, da máxima desse candle aqui, ó, desse topinho aqui, certo? Vou puxar daqui, ó, até a máxima do último candle, até a máxima do último candle lá. Que aí, ó, vai ficar 69,21. Vamos só conferir aqui se ficou dentro do nosso range, ó. 50% aqui tá 69,21, menos o 0% aqui que tá no 67,31. 1,90, certo? É isso mesmo. Ficou bem certinho lá, ficou bem certinho aqui. 1,90 dentro do nosso range, que é entre 1,80 e 2,10, certo? Então aqui nós temos, ó. E aí você vê que, por exemplo, essa máxima aqui, que seria aquela opção que nós teríamos, né, inicialmente, ficou bem próximo já da região do 100. Então, possivelmente o mercado vai vir tentar romper esse ponto, né? Vai chegar aqui na região de exaustão do preço, né? Pode fazer um pullback, né? Ou mesmo uma reversão do preço. E aí aqui vai dar, muito provavelmente pode dar uma oportunidade de venda, certo? Da mesma forma que ele pode vir aqui embaixo, testar esse topinho aqui, né? Até porque tem um gap aqui a ser fechado, né? Essa região aqui, ó, nesse candle aqui que teve um gap gigante aqui. Então, muito provavelmente o preço também pode vir aqui para baixo, tentar fechar esse gap aqui, ó, nessa região aqui do zero, na zona do Felício aqui nessa região, para depois reverter. Então, a lógica dessa projeção é isso. Na hora que a gente tem um range médio, né, e aliado a essas questões de suporte, resistência, topos e fundos, nós temos uma expectativa que o mercado obedeça ainda mais, certo, a esses movimentos. Então, aqui nós temos razões para acreditar que o preço ele pode vir aqui embaixo, bater aqui nesse topinho ou até mesmo fechar o gap para fazer um pullback e continuar o movimento de alta, né? Até porque aqui ele deu um movimento, deu a entender que queria reverter a tendência, né? Ele vinha numa tendência aqui de queda, né? E agora com esse pullback aqui rompendo esse topo anterior, tá dando uma impressão, né, de que está revertendo a tendência principal, né? Então provavelmente eu arriscaria dizer, né? Logicamente que no mercado financeiro a gente não tem certeza de nada, mas eu arriscaria dizer que o mercado ele viria aqui para baixo, fazer um pullback, certo? Para depois continuar a tendência alcista. Tranquilo, pessoal? Mais uma vez, compartilhar aqui com o pessoal lá do grupo e agradecer a vocês, né, que estão aqui assistindo, agradecer a sua presença, a paciência, viu? E mais uma vez, se gostou, deixe seu like, compartilhe com o pessoal e sucesso a todos. Lembrando, mais uma vez, que aqui esse vídeo tem caráter exclusivamente educacional. Tá bom? Obrigado e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.